Paz, irmãos, aqui Pastor Marcos Muniz, Conecte, Ministério de Jovens da Igreja Batista Moriá. Hoje, 18 de dezembro, iniciando o capítulo 23, nos devocionais de Lucas. Então toda a assembleia juntou-se e o levou a Pilatos. Começaram a acusá-lo dizendo: encontramos esse homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele o próprio Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? É você que está dizendo, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo em toda a Judéia, com os seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Lucas capítulo 23, versículos 1 a 7. O que é melhor? Encarar as consequências da verdade ou dar um jeitinho? No trecho anterior, vimos que os sacerdotes, escribas e líderes religiosos fizeram um julgamento de Jesus, decidindo, sem provas nem testemunhas, que ele era culpado. Agora, neste início do capítulo 23, eles o levam até Pilatos, o governador daquela região. Em todos os lugares que os romanos governavam, somente uma autoridade romana poderia dar a sentença de morte. E por isso, Pilatos tinha que se manifestar. Aqueles homens poderiam falar a verdade, assumir que queriam a morte de Jesus porque ele estava os incomodando. Mas preferiram mentir, dizer que estava subvertendo a nação e proibindo pagar impostos aos romanos. Pilatos, que não era bobo, logo percebeu que Jesus não fez nada para ser sentenciado à morte. Se ele agisse de acordo com a inocência de Jesus, que era a verdade, teria libertado ou simplesmente teria assumido uma posição firme, contrária à crucificação. Só que, por causa das suas relações políticas, para facilitar o seu trabalho de governar, Pilatos precisava ter um bom relacionamento com aqueles que eram os líderes do povo. Por isso, tinha que dar um jeitinho, sem contrariar seus aliados. A solução que ele encontrou foi passar o caso para Herodes, que era o governador da Galiléia, lugar em que Jesus vivia. Infelizmente, algumas vezes, ao invés de assumir a verdade, escolhemos dar um jeitinho. Para uns, a saída é uma mentirinha, como foi o caso dos judeus que mentiram, acusando Jesus. Há aqueles que preferem, como Pilatos, não assumir sua posição e colocam a carga da decisão nos ombros de outra pessoa. Jesus nos ensinou que a verdade nos liberta. Em qualquer situação, a verdade deve dirigir as nossas atitudes, mesmo que tenhamos que sofrer por causa dela. Viver sempre a verdade, sem ter nada para esconder, é uma vida de liberdade. Escolha a verdade sempre. Ela pode doer, mas liberta. Que Deus abençoe muito a sua vida. Para saber mais sobre o nosso ministério, acesse www.conectecomcristo.org. Conecte, Ministério de Jovens da Igreja Batista Moriá.